Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 17º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos recorda de dois pontos muito importantes da nossa fé: a oração, a súplica de intercessão. Ouvimos na primeira leitura, no livro do Gênesis, como Deus determinou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra pelo mal que lá existia. E Deus, por meio da súplica de alguns poucos justos, ouviu o clamor contra Sodoma e Gomorra e decidiu destruí-la. Ergue-se aí, então, o patriarca Abraão, que não tinha nada a ver com aquele povo. Ergue-se para interceder. E começa este verdadeiro debate, ou melhor, este embate, esta luta entre o homem que intercede e Deus. Abraão, como ouvimos, pergunta a Deus: se nessa cidade tão populosa tiver ao menos 50 pessoas justas, o Senhor mesmo assim vai destruir toda a cidade? E Abraão vai reduzindo o número: 50, 40, 30, 20. E, no entanto, Deus não encontra naquela cidade nenhum justo. E por isso a cidade não pôde ser poupada da destruição. Não que a intercessão de Abraão não tenha servido para algo, mas aquele que intercede coloca-se entre Deus e a humanidade para pedir a súplica, para que Deus verifique e encontre se há entre um povo renegado algum dos seus, os justos e santos. E Deus não encontrou os justos e santos nas cidades de Sodoma e Gomorra. E então, pensemos em toda a humanidade que esperou durante milênios a vinda do Messias. E dizem os evangelistas, dizem os apóstolos, quando os tempos se completaram, então Deus enviou o seu Filho. Ele não enviou porque havia alguns justos que suplicassem, embora havia poucos justos que suplicassem a vinda do Messias. Mas Ele enviou por puro amor e liberalidade da sua parte. E o Filho veio para cancelar a dívida, pagar a conta que não era dele, era de toda a humanidade. Existia contra nós uma conta a ser paga, de São Paulo aos Colossenses, que Ele, Cristo, cancelou, apesar de nós termos obrigação de pagá-la. E a eliminou, porque São Paulo usa estes dois verbos: cancelou a conta e a eliminou. Porque no mundo antigo, alguém que era devedor de algo, de um dinheiro, de um bem, podia encontrar um patrono, alguém que pagasse a sua conta por si, mas a dívida ainda permanecia. Cristo não só pagou a dívida de toda a humanidade com Deus Pai, não só a cancelou, mas eliminou. Podemos dizer, em uma linguagem bem simples, a partir do sacrifício de Cristo na cruz, a humanidade já não tem dívida, aquela dívida com Deus.
No entanto, cada um de nós contrai com sua própria vida uma dívida com quem a cancelou e a eliminou, com Cristo. E a nossa dívida, com certeza, só aumenta. E por isso nós somos devedores de Cristo. Nós, por nossos pecados, aumentamos a nossa dívida. E aqui surge novamente a intercessão. Os grandes santos e patriarcas de nossa fé muitas vezes se perguntaram: os tempos em que vivemos, o modo como vivemos, é infinitamente pior que Sodoma e Gomorra. E como é que Deus não destrói toda a humanidade? E estes mesmos santos e patriarcas da nossa fé nos ensinam que Deus não destruiu toda a humanidade ainda e o mundo por duas razões: pelo sacrifício de Cristo, que é renovado em nossos altares a cada domingo, pela Santa Missa, e também pela intercessão dos poucos justos e justas santos de Deus que vivem entre nós. O dia em que o sacrifício da Santa Missa for suprimido, seja por uma proibição de algum governo ou de alguma coisa, o dia em que não tivermos mais entre nós estes poucos homens e mulheres santos e santas de Deus, podemos saber que o fim está iminente. Está aqui o fim diante de nós, porque a nossa dívida, enquanto humanidade, o nosso modo de vida, repito, Sodoma e Gomorra, não é nada perto do que vivemos nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade, num mundo, num tempo em que já há não só experimentos sociais e governamentais, mas também já está encruado na mentalidade de muitos cristãos que se pode viver como um pagão, que um filho é algo descartável, que os pais idosos são algo descartável, que a vida humana não vale mais que um celular, um par de chinelos ou um par de tênis. Nós vivemos nesta época em que é programático a cultura da morte. Não é por nada que nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquelas cidades que não o receberam, e até mesmo Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, estas cidades vão se levantar contra nós para nos acusar, porque nós recebemos o Messias, nós recebemos o perdão pelo seu sangue, e nós não aproveitamos. Eles não receberam, eles não prepararam-se para receber o Messias, e nós que recebemos, fazemos pouco caso. É por isso que a Mãe Igreja nos diz e nos coloca como obrigação mínima do cristão assistir, participar da Santa Missa no domingo, porque é a oração de intercessão entre nós que sustenta este mundo em que vivemos, que segura a mão de Deus, que é pesada, como tantas vezes nos ensinou Nossa Senhora. A mão de meu filho é muito pesada, diz ela. Rezem uns pelos outros, rezem por aqueles que não rezam, procurem viver em santidade. É neste sentido que um dos discípulos pede a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. João ensinou seus discípulos, outros mestres ensinaram seus discípulos: ensina-nos a rezar. E o que foi que o Senhor nos ensinou?
Aquela oração que chamamos a oração do Senhor, o Pai Nosso. No Pai Nosso está a súmula, o resumo de tudo aquilo que devemos pedir, mas ao mesmo tempo de tudo aquilo com o qual nos comprometemos com Deus. Porque a oração não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. E mais ainda, Jesus não coloca em suas palavras, na oração do Pai Nosso, um valor mágico. Vou rezar um Pai Nosso para ver se melhora tal coisa. Não. O Pai Nosso que rezamos é uma oração de petição, os 7 pedidos do Pai Nosso, e de compromisso nosso com cada pedido que fazemos. Mais ainda, o Senhor diz que a nossa oração deve ser constante. E diz mais, nós devemos rezar como impertinentes. O que é que significa impertinentes? Quase ninguém mais usa essa palavra. Quando dizemos uma pessoa é impertinente, ela é chata, ela irrita de tanto que pede. Por isso o Senhor apresenta esta parábola daquele que tarde da noite não tem nada para receber a visita e bate na casa do amigo. Deus Pai quer ser nosso amigo e pede os pães. E diz o Senhor, aquele amigo que já está deitado e que disse, não vou te atender, se o amigo que bate a porta for impertinente e pedir sem parar, ele vai levantar e vai dar tudo o que o amigo necessita, não apenas o pão que foi pedido. O Senhor também coloca outra parábola em outro evangelho, que é o da viúva impertinente. A viúva que por impertinência dobra um juiz. A viúva pede insistentemente e o juiz não a atende pelas razões que ela apresenta, mas a atende por sua impertinência. O juiz diz, vou atender esta velha impertinente, para que pare de me pedir. Notem, o Senhor muitas vezes não nos atende pelas razões que apresentamos a Ele. Este amigo pediu 3 pães, porque não tinha nada em casa para acolher a visita. O outro muito bem disse, que tenho eu a ver contigo? Azar o teu, que não tens nada preparado. Foi relaxamento de tua parte. Eu já estou deitado, não me incomodes mais. E no entanto, pela impertinência do pedido, pelo pedido constante, o amigo levanta e diz Jesus, ele não dá apenas o pão, dá tudo o mais que é necessário. O juiz atende a velha impertinente, não pelas razões dela, mas porque ela é impertinente e não para de pedir. É assim que Jesus nos ensina que deve ser a nossa oração. Quantos de nós que rezamos uma vez, 2 vezes, um ano ou uma novena e achamos que temos que ser atendidos? E se Deus não me atende, ficamos beiçudos e carrancudos e dizemos, Deus não me atendeu. Tanto eu rezei e Deus não me atendeu. Tanto eu pedi e Deus não me atendeu. O Senhor ouve e se alegra e atende a oração dos justos entre nós. Mas Ele também ouve a oração do pecador. Muita gente, não sei de onde tira isso, diz que Deus não ouve o pecador. Deus Pai ouve a todos.
ouve a todos. E ao justo e ao pecador, ele atende conforme a sua sabedoria, que sabe o que é melhor para nós. Recordemos o exemplo de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que durante 26 anos rezou, chorou, jejuou pela conversão de Agostinho. E ele se converteu e se tornou um dos maiores doutores e santos da Igreja. 26 anos. E Santo Ambrósio, conhecendo Mônica e vendo suas lágrimas, e vendo seu jejum e sua oração, dizia: não é possível que Deus Pai não salve um filho digno de tantas lágrimas. É o Senhor, por meio de seus santos, é o Senhor, por meio de sua palavra, que nos ensina a sermos persistentes na oração de intercessão, que muitas vezes nos falta. Nós, quando rezamos, muitas vezes lembramos de nós mesmos e dos nossos. Sim, devemos rezar por nós mesmos e pelos nossos, mas temos esta obrigação de rezar por todos, pelo inimigo, pelo que nos persegue, pelo que nos odeia, pelo que nos causa tristeza, ódio, rancor. Devemos rezar para que a humanidade toda reconheça Cristo como Senhor e Salvador, rezar pelos doentes, rezar pelos enfermos, rezar por aqueles que estão à frente da comunidade, rezar por aqueles que receberam o poder civil sobre nós, rezar pela humanidade, que se deixada por si mesma, vai toda em bloco ao inferno. Nossa Senhora, ao mostrar o inferno, essa visão terrível, às criancinhas em Fátima, vê que eles estão trêmulos e assustados. E uma delas pergunta: como é possível que essa multidão tão grande desça diariamente ao inferno? E Nossa Senhora diz: é porque não tiveram quem rezasse por eles. Nós só saberemos realmente o poder da nossa oração, de uma simples oração, de uma jaculatória, de um pequeno texto, de um ato de caridade. Nós só conheceremos e saberemos no dia do juízo. E então poderemos ver quantos que foram livrados do inferno e foram salvos pela nossa oração. E quantos de nós também seremos salvos pela oração do próximo. Por isso, irmãos e irmãs, sejamos insistentes na oração, como nos ensina Jesus, impertinentes. Batamos a porta do coração do Pai, procuremos os bens que não passam, e então o nosso pedido receberá resposta. Não esqueçamos, o Senhor sempre ouve a nossa oração, e é justamente aquele que peca, aquele que erra, que mais necessita rezar. Aquele que é pecador mais necessita rezar ainda. Muita gente, como disse, tira não sei da onde a ideia de que Deus não ouve o pecador. Ele ouve. Ele ouve a súplica do pecador. E muitas vezes, essa súplica é que abre a brecha estreita no coração empedernido e duro para entrar o Espírito Santo e transformar aquela vida de pecado e morte para vida verdadeira, vida eterna junto a Cristo. Peçamos ao Senhor
por nós, pelos nossos, mas não esqueçamos a nossa oração de intercessão pelos outros. Não esqueçamos que no credo, que logo mais vamos rezar, nós dizemos: creio na comunhão dos santos. É o Senhor quem nos diz que a partir do momento em que fomos batizados e que pertencemos a Ele, nós somos santos. Então nós rezamos uns pelos outros, rezamos por aqueles irmãos que nada mais podem fazer, as almas no purgatório, e nossos irmãos no céu rezam por nós, pela nossa salvação. Isso é a comunhão dos santos. Não esqueçamos que a minha oração, que a tua oração, por menor que seja, por um suspiro que seja, ela tem este grande poder de transformar o mundo. Peçamos ao Senhor que nos mantenha unidos por meio da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,